graça aí, a gente está falando sobre o mundo espiritual desde que começamos aqui. Desde muito tempo, eu estudo história do Egito. A irmã vai entender onde que eu quero chegar. E os egípcios, eles tinham por costume e natureza amarem mais o mundo dos mortos do que o mundo dos vivos. E a Bíblia ela nos relata algumas coisas que era muito comum dos egípcios, como os portais. Quando a gente começa a ler a saída dos filhos de Israel, o êxodo, né? Ou como eles viviam lá no Egito, que a gente faz o link, a gente percebe muito essa questão. E a gente percebe que ao longo da caminhada da humanidade, esses portais, eles foram... eu estou falando isso porque eu acredito, tá? Mas eu quero a opinião da irmã. Esses portais, eles vão se transformando. Duas perguntas em uma. Esses portais realmente existem? E quais são esses portais hoje? Já que eles existem ou não? A gente pode considerar algum ou muitos, né? Quem vê filme da Marvel... Poxa. Vai ver... vida, hein? Ele tá falando ali do mundo espiritual. Vai falar do Doutor Estranho, ó. Doutor Estranho. Eu, depois que eu comecei a estudar sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, eu comecei a me interessar por esses filmes. Sim. Porque o pessoal de Hollywood tem um pezinho lá, tá? E fazem muito bem, né? Começa a olhar com esse olhar. Eles têm um pezinho lá, porque muitos desses diretores e autores possivelmente têm esse envolvimento nessa alta magia, né? Nessas coisas. Porque eles fazem com uma perfeição, com um conhecimento muito grande, tá? Então, ali existe, sim. Outro muito antigo, que é o... esqueci o nome, que teve até o primeiro, segundo, terceiro... Exterminador? Oi? Não. Exterminador do Futuro? Lembrar. Calma, eu vou tentar lembrar. Matrix. Ah, sim. Matrix. Sim. Matrix, então, você percebe os portais que são, né, que fazem e tal. Então, isso ali é real. O mundo espiritual existe. Existe o que nós chamamos também, dentro da magia, que é a viagem astral. Né? A pessoa, é como se o espírito dela saísse do corpo e fosse em um lugar. É a transmigração da alma, é isso? Na magia acontece isso, tá? Quando o apóstolo Paulo fala assim, eu fui no terceiro céu, o que você entende com o terceiro céu? Ele foi no lugar aonde o trono de Deus está. Existe o primeiro céu, que é o céu que você visualiza. Sim. Céu, terra. Né? Esse visível, né? O segundo céu é onde ficam os anjos e demônios. Então, gente, não existe assim. A gente achava, né, antigamente, que a gente olhava para baixo, né? O inferno olhava para baixo, os demônios estão aqui embaixo, né? E os anjos estão lá, a gente faz essa distinção. Mas não, tá todo mundo no mundo espiritual. Essa seria a região celestial? Região celestial, tá? Então, o portal é real, ele existe. Hoje, um dos portais que a gente pode dizer, por exemplo, é o sonho. Deus fala conosco através do sonho. O mundo espiritual fala conosco através do sonho. Tá? Então, Deus, ele usa... Muitas pessoas sonham e é interessante que uma das coisas que a gente vai desenvolvendo, que eu desenvolvi, é a interpretação. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas falam, Thalita, eu tive um sonho. Clóvis, é incrível. Quando ela começa a falar o sonho, parece que liga assim, um fio. Ela começa a falar, eu venho codificando para mim. Vem codificando. E eu falo, olha, é isso, 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 isso. É todas as vezes? Não, mas a maioria das vezes. Irmã, eu não tinha pensado dessa forma, é mesmo, tal. Então eu falei, se Deus está querendo comunicar algo para você, disso aqui. Ela, não, eu sei o que é, entendeu? Então, o sonho, ele é um portal que Deus fala conosco, tá? Tem outros aqui, que se eu for falar, você vai falar, Thalita, você está vendo muito Marvel, tá? Mas aí é algo, é um assunto assim que talvez a gente não esteja pronto preparado para ouvir. E aí a gente fala numa outra oportunidade, outros portais. Mas tá? existem, né? São reais, né? São verdadeiros e funcionam. Eu quero ouvir. A magia, gente, no mundo, se vocês verem a magia, né? O misticismo, a magia, do lado que a gente pode dizer assim, do espiritismo,
Tem tudo isso, tá? Tem tudo isso. Então, a gente aqui como crente, a gente acha o seguinte, não, isso é coisa do lá, a gente tem que olhar aqui só para Jesus, tal. A Bíblia fala que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Então, a gente precisa se buscar, sim, ser espiritual, porque nós somos espirituais. Antes da gente ter esse corpo, a gente teve um espírito. Ele está dentro do nosso corpo. Esse corpo vai embora e a Bíblia fala assim que o espírito volta para Deus que o fez. Então, eu sou um ser espiritual. Pode falar. Olha só, hein? Qual tu vai falar? Posso fazer mais uma pergunta? Músicas, filmes de terror, se teria, né? São outros tipos de influência que a gente poderia dizer. Por exemplo, a música ela tem um poder de atrair espíritos. Tanto o Espírito Santo, vamos botar aqui do lado, o Espírito de Deus, como do outro lado também, tá, gente? A música, ela é algo muito profundo. Tanto que a gente vê Davi, que ele foi chamado para quê? Tangedor, né? Tangedor. Josafá está diante de uma batalha. Qual foi a estratégia que Deus deu para ele? Coloca os levitas na frente, tocando, harpa, cantando, louvado seja Deus. Eles venceram a batalha assim. Então, a música ela tem um poder. E esse é um dos elementos que eu falo dentro da disciplina espiritual, das armas espirituais, o louvor. Então, tá numa situação difícil, põe louvor. Mas põe mesmo com graça. Então, por exemplo, por que a gente inicia o culto com louvor? Atrai a presença. Fazer uma ambientação, Atrai né? a presença. Eu, por exemplo, eu gosto muito de começar com louvor. Eu também. Eu já começo a sentir a presença. Então, principalmente quando você tá kadosh. Você tá ali buscando, você tá lendo um jejum, que você tá em Deus. Vem, você sente e vê. Do outro lado, a mesma coisa, gente. Então, a gente sabe que tem o poder para chamar. Agora, existem objetos. Por exemplo, eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa que foi no Egito e trouxe uma pirâmide. É um portal. Ela trouxe uma pirâmide do Egito. E trouxe para dentro de casa aí negócio de turismo. Vou lá. Né? Se você estuda o Egito, misticismo puro, desde aquele tempo. Por que Deus não queria que o povo de Israel se misturasse com outros povos, né? Por que Acabe fez aliança com Jezabel? Deus se reprovava essas alianças. Por quê? Porque contamina, gente. Aquele que você se alinhar, você vai contaminar. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com sociedade que você faz. Porque você ligou na terra, ligou no céu. Então, com quem você casa, com quem você faz associação, aquilo que está naquela pessoa vai ser o mesmo que vai estar dando diretriz àquele negócio. E muitos traços egípcios acompanharam o povo de Israel até mesmo depois que eles se estabeleceram na terra. Salomão. Aí Deus vai tratando eles em muitas dessas coisas. Como que né? Salomão terminou? Muita aliança. 700, conta? 700 concubinas e 300 princesas. É muita esposas. mulher. É muitos deuses, né? 1000. 1000. Então, olha, pensa esse homem com isso tudo, porque tem que lidar com isso, né? Que traz para ali. Políticos, né? Arranjados. Entendeu? Então, a gente precisa entender que determinados objetos, sim, pode ser um portal dentro de casa, tá? Então, muitas pessoas, por exemplo, que trabalham com isso, bruxaria, pode botar um objeto lá dentro. Ponto de contato. Ponto de contato. Pessoas que fazem trabalho de bruxaria. Bota ali um ponto de contato ali dentro, você nem sabe o que é. De repente, você começa a passar mal, de repente o negócio começa a desandar. Por que na sexta-feira a gente faz oração? Eu tenho uma sala chamada sala de guerra, de oração de guerra, onde eu ensino sobre libertação e depois a gente faz oração com as irmãs. Eu falo, agora você vai entrar aí na sua casa, dentro do teu quarto. E a gente começa a orar. Estende a sua mão. E eu vou com elas vão orando. E a gente vai dando comando, vai fazendo as orações ali. No final, elas voltam ali para aquela sala e elas relatam as experiências que ela vive. É online, tá? Essa sala de oração. Você pode participar? Como? Pode. Você tem que entrar lá na minha bio, chamar lá o suporte. Aqui, o meu abertinho aqui. Que ela vai colocar você nessa sala. Então, eu sou dessa sala. Poxa. E a gente faz oração todos os dias lá. Eu tenho uma equipe, né, que trabalha junto comigo, a Juliana, e ela tá ali comigo me ajudando em oração. Bom? E aí, creio que também tem algumas irmãs aí que já estão aí também no online, que nos acompanham. Então, gente, esse assunto é muito bom de se falar, porque é algo que eu vivo, né, no dia a dia, eu estudo sobre isso. Calma aí, vamos botar aqui. Eu participei há alguns anos aqui na igreja
Teve a questão, porque tudo isso que a gente está falando, algumas igrejas dão um nome diferente, mas isso é uma cura, né? É uma cura interior, uma cura da alma, uma cura que vem de dentro. E algo que eu achei surpreendente na época, que me chamou a atenção, foi manifestações em crianças. Eu não sei se a irmã já se deparou com esse tipo de ministração, porque eu acredito que a irmã deve atender muitas pessoas adultas, né? Mas assim, eu já fui a uma visita, e essa visita me marcou muito, que a pessoa que estava ministrando, né, e a pessoa que estava sendo ministrada com muita resistência, e houve manifestação na filha dela. E depois que foi ministrada a filha, a mãe, no caso, foi ministrada e houve a libertação. E foi uma batalha muito grande, durante algumas horas, não foi algo Leve, simples, não. não foi algo leve, não. Mas foi uma cena que me marcou muito, porque a gente tem sempre a imagem da criança, aquela coisa pura, né, que Deus protege mesmo, logicamente, mas aquela coisa bem pura de que, mas pro diabo não tem isso, né, irmã? Aonde ele achar uma brecha, ele vai entrar, né? Então, isso é uma outra polêmica que os conservadores, né, rejeitam, que é a herança espiritual. E eu sei que existiu muitos assuntos sobre isso no passado, né? E que Maldição hereditária, tudo isso, né? houve muitas distorções, né? E eu reconheço que teve muito fogo estranho, né? A gente quando estuda sobre isso. Mas quando você para estudar com calma, se permite conhecer sobre esse assunto, você vai ver que tem. Então é muito fácil a gente ouvir lideranças e falar assim, não, a maldição na cruz já foi quebrada. Já foi. E foi, gente. A pessoa está em Cristo Jesus, ela é a nova criatura. Não existe mais maldição sobre ela. Mas a gente está falando de consequência. Consequência diferente de maldição. E aí, o que acontece? Lá em Êxodo 20, fala assim, Deus é um Deus zeloso. Êxodo 20, a partir do versículo 5. Né? Deus é um Deus zeloso e ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então, o que faz, Clóvis, você ser herdeiro hoje na Terra? O que faz você ser herdeiro? Por que você é herdeiro do seu pai? Porque meu pai deixa uma herança para mim. E o que faz com que você receba essa herança? Porque você é o que dele? Sou filho. Você é filho. Eu estou ligado a ele diretamente. Você pode estar morando onde for, você pode não ter convivido com seu pai, mas se você tem um registro de que ele é seu pai, você tem direito à herança. Por que a herança espiritual a gente rejeita? Entendeu? Então, quando a gente começa a estudar na prática, existe um texto em Hebreus que fala assim, já era para vocês estarem comendo uma comida sólida, mas vocês estão tomando leitinho, vê se você acha aí. Vou achar aqui. É Hebreus. A comida sólida é para os adultos, que pela prática discerne o bem e o mal. Ele não está falando aqui no texto que é pela teologia. Ele não está falando aqui no texto que é porque você é graduado. É 5:13. Ele está falando que é pela prática. 5:13. Lê aí para mim, por favor. O alimento sólido é para os adultos, pois eles já têm a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Já quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência para ensinar a justiça. Acho que é o... É o 14. Ele tem capacidade. Ele tem capacidade de discernir o bem e o mal. Pela prática. Nesse não está falando pela prática. Aí está outra versão. Então é muito fácil. Pela prática. Mas o alimento sólido é para os adultos e para que, pela prática, tenham as suas faculdades exercitadas. Exercício é prática. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, isso está falando de quê? De experiência. Está falando de vivência. Uma coisa é eu ter a teoria, a teologia. Uma coisa é você ter experiência. Sim. De atender pessoas e de ver aquilo acontecer. Então, por isso, eu falo e torno a dizer, precisa ter vontade de sentar, estudar, analisar, porque tem coisa séria, assim. Tem ministérios sérios fazendo isso, tá? Eu sei que houve muitas distorções, desvirtuou muita coisa no passado, mas se você sentar para aprender com calma, entender, ouvir pessoas e buscar esse entendimento, vai ser libertador para sua igreja, para sua família, assim como foi na minha. 40 anos de crente, eu fui conhecer Jesus quando eu comecei a estudar sobre libertação e cura. Aí que eu fui experimentar libertação na minha vida. Porque libertação não tem a ver com expulsão de demônio. Tem a ver com muitas causas que a gente carrega. E aí eu fui experimentar o verdadeiro amor
de Jesus. E aí, a experiência vai me dizer o que está acontecendo. A vivência, né? Aí, então, vamos lá. Você me perguntou. Sim. Faz de novo a pergunta. Foi das crianças. É. Isso. Sim. Então, pela... É porque eu já tô aqui em outra aqui. Não convém. Eu já tô aqui em outra já. É. Então, vamos lá. A criança, ela acaba sendo consequência. Eu visito a maldade, tá? Porque Sim. uma criança não tem. Por que aquela criança? Deus visita a maldade dos pais nos filhos, tá? Isso é muito sério. Agora, essa transferência acontece na hora de uma libertação. Eu não peguei criança ainda, mas eu tenho relatos, eu conheço pessoas que já oraram e já acontece Já sim. aconteceu, Inclusive, também em animais, né? Que já é outro assunto. Já é outro assunto. Já é né? outra... Isso da criança, no caso, aconteceria por conta da ligação com a mãe? Não importa. Ou poderia ser diferente, assim? Nós dois, que não temos ligação de família, acontecer essa transferência? Não, geralmente no é momento. geracional. 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 Pai e mãe, tá? Entendi. Às vezes já vem lá da bisavó, da avó, já Vai. vem vindo, é. Ah, mas aí vai ver texto lá na Bíblia. Ah, mas aí tem um texto que fala assim. Mas esse menino aqui, desde criança, né? Não tem nada a ver. Porque os judeus, eles tinham muito essa questão, eles têm essa questão da herança muito forte, né? Até o dia de hoje. Então, trouxeram uma situação para Jesus, um menino que estava possesso, que virava ali, né, aquela situação toda, e fala assim, quem pecou, ele ou o pai? Sim, sim. Muitas pessoas pegam esse texto para Sim, falar sim. assim, tá vendo aqui, ó, não é herança, mas ali Jesus está falando de pecado. Ninguém paga pelo pecado do outro. O filho não está pagando pelo pecado do outro, a gente está falando de consequência, tá? Então, se você olhar o texto, está falando de pecado. Cada um vai dar conta do seu pecado. Eu não vou pagar pelo pecado do meu pai e da minha mãe. Mas aquilo que eles fizeram no mundo espiritual vem de geração em geração. Aí o que acontece? Essa vinda. Ele chega na próxima geração. O que ele vai fazer? Ele vai esperar uma oportunidade. Porque já existe ali uma dívida no mundo espiritual que foi deixada. Enquanto não entrar Clóvis, naquela geração, com entendimento. Lá em Ezequiel 22 fala assim, eu procurei entre os homens um que se colocasse na brecha em favor dessa terra. E não achei um. Então, quando levanta um na geração, eu corto esse vínculo, falo assim, eu reconheci o pecado, Senhor. Realmente aconteceu isso. A partir de hoje, Pai, eu peço perdão pelo meu pecado e todas as consequências que tem na minha geração. Pecamos contra ti. Lembra de Esdra? Lê lá Esdra capítulo 9, Daniel capítulo 9, Neemias capítulo 9. Tem uma oração que eles fazem. E eles falam assim, nós pecamos contra o Senhor. Gente, ele está no cativeiro, o negócio era os pais deles que pecaram lá atrás. Mas nós pecamos contra o Senhor. Porque eles entendiam desse negócio, entendeu? Então, quando entra no tempo presente que reconhece, você quebra aquilo ali. Seus filhos, seus netos, bisnetos não vão sofrer consequências daquele pecado. Através da sua vida. Vou botar a irmã numa sinuca de bico, porque Ai, eu Jesus. quero uma... Queima ele. Eu quero uma posição da irmã com relação a isso. A irmã comentou, e a gente vê muito, né? E eu não estou falando... Acontece muito nas igrejas pentecostais, essa questão da manifestação e fazerem aquilo dali meio que um espetáculo, né? Eu queria achar uma palavra melhor, mas a palavra é essa mesmo, tá? É um espetáculo. A irmã, com a experiência que tem, acha que isso é saudável ou não saudável? Que eles estão prestando um trabalho para o reino ou não? Bom, a gente entende que tem ministérios que eles querem ensinar, né, ao seu... Já tem até meme isso, né? Aí a gente vai vendo. Eles querem ensinar os seus liderados, eles têm um ministério de libertação para poder ensinar. Então, eles fazem num momento fechado. Mas o que a gente tem visto, né, é trazendo para a internet mesmo, para mostrar. Nesse caso. Nós estamos no mundo digital e... Rede nacional. Rede nacional. E aí, o que acontece? Com esses trechinhos que eles põem, eles atraem pessoas para ir para ali, que se vê nessa situação que precisa, né? Não, antigamente isso sempre aconteceu, mas não tinha rede social. E agora tem rede social para você atrair, né, as pessoas. No meu posicionamento, eu, Thalita, não faria isso. De postar esse ponto, entendeu? Sim. Você pode até postar, mas não a situação. Tá ali acontecendo, você vira a câmera para o outro lado, para o alto, mas não faz. Por quê? Porque hoje em dia todos os cultos são filmados, né? Se acontece uma situação naquela ali. Então, as pessoas que estão na mídia precisam estar orientando, né? A não colocar em cima ali da pessoa, filmar, porque é a imagem da pessoa, mesmo que você distorça, mas quem conhece dá para ver, né? Mas eu acho que no caso eles já fazem porque eles querem mostrar mesmo, né? Mas existe o direito da pessoa também, né? De não concordar com aquilo ali. Eu creio que eles perguntam, que eles
A pessoa concorda, né? porque senão ela pode entrar com processo, né? Então, assim, os ministérios fazem com uma forma de, talvez até para trazer uma orientação para os seus liderados, para a igreja, para as pessoas que estão vindo e tal. Mas eu não acho isso muito bom, não. Eu acho que não precisa disso. Ah, Thalita, mas no tempo de Cristo não tinha, né, o que a gente tem hoje, as mídias sociais. Se Cristo tivesse hoje aqui, claro, ele ia ser filmado, porque todo mundo com o celular na mão. Ia fazer, né? Ele estava passando no caminho, caiu um demoniado ali, vamos filmar. No tempo, né? Ia acontecer, tá? Mas era algo que estava acontecendo, não ele provocando, me filma aí, vamos fazer. Eu acho que tem essa questão aí. Se acontecer, eu estiver num lugar que está tendo uma filmagem, já aconteceu uma manifestação, como já aconteceu, por exemplo, quando eu estava ministrando numa igreja, já alguns anos atrás, quando eu chamei a frente para o apelo, para o arrependimento, a pessoa manifestou quando vinha. E aí eu fui, dei o comando, né? Joelho, tal. Se eu estou sendo filmada ali. Não tem o que fazer. Se eu estou sendo filmada ali. E pode fazer, tentar preservar ao máximo a pessoa, A né? igreja, a mídia tem que tentar fazer isso, né? Mas, quando eu faço com intenção eu já não acho muito saudável, não, né? Não acho que não deveria fazer isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui, calma aí, só um minuto. A gente tem umas. Acho que a gente pode entrar no convém, no convém? E tô à tua disposição. Vamos? Vamos. Que aí Tem a gente pergunta? consegue. São perguntas também de uma forma de responder o convém, não convém com a plaquinha. Ó, o YouTube bombou, hein? Ô, A irmã não tá vendo, a gente tá vendo aqui, mas o tá YouTube direto. bombou, hein? glória a Deus. Glória a Deus. Então tem que ter o segundo, né? Tem que ter o 2. Vamos fazendo. tem que- Vamos fazendo. Vamos fazer, tem muito assunto. Muito a gente pode assunto. focar em vários temas. Vamos lá, então. Vamos lá. Convém ou não convém, gente? Vou botar aqui a primeira. Ó. Convém ou não convém tentar repreender espíritos malignos sem antes jejuar ou orar? Acho que você já praticamente respondeu isso, né? Isso funcionaria da mesma forma se eu não estiver totalmente preparada para fazer aquilo ali? Convém ou não convém? Convém, no caso, vamos supor, acho que vou tentar. A gente está aqui, eu não sou uma pessoa, eu acho que não esteja preparada para fazer isso. Alguém manifesta. Convém eu ir lá e tentar? Por que convém, gente? Preste atenção. Não existe um lance imprevisto que acontece. Todos nós podemos, no nome de Jesus, expulsar um demônio. Todos podemos. Agora, quando você vai fazer um trabalho de libertação, de oração, você se prepara, tem todo um preparo, né? Para ser mais eficaz, eficiente. Mas se acontecer uma manifestação, convém. Vai lá. Em nome de Tem que Jesus, se sai. posicionar. Tá? Pode sim. Calma aí. Convém ou não enfrentar uma batalha espiritual sozinho, sem o apoio de outras pessoas? Será que dá para vencer assim? Se você for preparar um trabalho de batalha espiritual, não pode sozinho. Tá? Precisa ter uma cobertura. Uma pessoa que esteja ali com você. Imagine que você vai entrar, vamos subir um morro, sozinho. Você subiria sozinho? Não, Não. eu me garanto. Eu sou um rampo. Não. Então, se você precisa se preparar, você precisa ter uma equipe para estar ali com você, de estar com uma intercessão com você. E estar ali até mesmo porque pode acontecer outras coisas. A mesma coisa é não fazer esse tipo de trabalho, de oração, de libertação, sozinho, tipo assim, um homem, uma mulher, né? Sempre é importante ter dois. Como que tem esse respaldo bíblico? Jesus mandou de 2 em 2 ir nas aldeias. Então, o mundo espiritual, quando 2 concordam, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, olha o princípio do 2. Sempre tem. Tá? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Ai, Thalita, mas eu já confessei para Deus. Você confessa para Deus para perdão do seu pecado. Mas eu confesso para o outro para cura. 1 de João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus nos purifica. Então, quando que o sangue de Jesus vai nos purificar? Quando eu trago para a luz. Eu tiro das trevas e trago para a luz. Aí o sangue purifica. Enquanto está em trevas, como é que ele vai purificar? Precisa da luz. Precisa da luz, precisa trazer para a liberdade. E aí o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Convém ou não convém? Homem ministrar mulher e mulher ministrar homem. Não convém. Homem ministrar mulher e mulher ministrar não convém. A não ser que você esteja com outra pessoa do seu lado, do mesmo sexo da pessoa que está sendo ministrada. Entendeu? Você está atendendo uma mulher. Do seu lado está a Pâmela para poder ajudar. Do mesmo sexo da pessoa que está sendo ministrada. Já participei de ministrações em que um homem ministrava uma mulher, mas ele, logicamente, não tocava nela. Todos os comandos ele dava para a pessoa, a mulher, Isso. tocar, Coloca a mão nela, tocar faz na isso. mulher.
Ele dava o Gente, porque comando. pode passar uma situação estreita ali, que o inimigo manifestar e falar que você fez coisa que não fez. E aí? Tira a roupa, entendeu? Então, a gente tem que ter essa prudência, sim, dentro de gabinete. Também não sou a favor de pastor ficar dentro de gabinete com mulher. Não, é ovelha, a gente vai tratar aqui. Enfim, muitas coisas já a gente tem conhecimento, tá? Não é bom, não é bom. Calma aí, vamos lá. Isso aqui tá muito parecido, já foi meio que falado. Ó, convém ou não convém participar de práticas espirituais de outras religiões, como meditações, rituais, achando que não são ofensivas? Isso pode me afetar espiritualmente? Parece bom, hein? Não Bom, hein? convém. Não convém, e vou explicar por quê. Existe só um meio legal de você acessar o mundo espiritual. Qual é esse meio legal bíblico? Através de Jesus. Só através de Cristo que eu entro nesse lugar. Então, quando eu faço uma libertação, eu faço no nome de Jesus. Eu chamo o Espírito Santo. Espírito Santo, vem comigo agora. Manda agora anjos ministradores para esse lugar. E vem. Tá? Espírito Santo, envolve agora a gente aqui. Olha só, Jesus e Espírito Santo. Então, se eu usar outro artifício que não seja o nome de Jesus, é misticismo. Eu conheci cristão, assim, tão ingênuo, cristão mesmo, de verdade, frequentava a igreja, convertido, que tomava a oração de seitas orientais, porque achava que aquela seita ali estava orando por ele, entendeu? Estava fazendo uma outra coisa ali, que eu não vou falar aqui, logicamente, né? Porque eu não, é um termo chulo, mas assim, é a pessoa ali de boa, tranquilo. Ó, isso dá outro crente podcast. também, é crente também. Irmãozinho, pelo amor de Deus, preste atenção, é pro teu olho, você tá onde? Seitas e religiões. Isso dá outro podcast. Bom, Tá? Hoje eu falei, inclusive, na sala de oração, eu falei sobre as consequências da idolatria, né? Então, isso dá porque muitas famílias, nós fomos colonizados, né? As raízes As disso raízes são muito profundas. profundas. Então, é complicado. É muito profundo. Às vezes, só citar a questão da religião ou da seita, às vezes é muito superficial, porque o que interfere mesmo é que tá lá no fundo do âmago lá da situação, é muito complicado. Então, assim, como a gente foi colonizado pela Europa, a pagelância que a gente tem aqui, né? A questão A própria escravatura, né? Então, cada um vem trazendo um bagagem. rito, as suas bagagens. Então, nós somos o quê? Essa mistura de religião, né? Então, o que acontece? Quando entendemos pela palavra Cristo Jesus, a gente começa a fazer essa separação. Só que como o sincretismo religioso é muito forte no Brasil, acaba se misturando muitas coisas, tá? Então, é comum você ver, às vezes, em determinadas igrejas, ver algumas práticas que é desse sincretismo. Mas a gente tem que buscar conhecer. Meu povo perece. Por falta de quê? Conhecimento. Desconhecimento. Então, eu preciso conhecer para poder eu não cair nessas situações que a gente está aí. Inclusive, tem uma aí que também é muito polêmica, que é constelação familiar. É outro tema. Vamos deixar para a próxima. Pastor Miranda colocou aqui algo interessante. Um abraço, pastor. Um abraço, pastora. O pastor colocou aqui assim, ó. É bom compreendermos que não é a pessoa que se manifesta. Ele sempre fala isso, né? Porém, um ou mais espíritos imundos que se manifestam ou atacam uma pessoa, seja adulta ou criança. São espíritos imundos. Né? Não é a pessoa que se manifesta, é o espírito imundo que se manifesta na pessoa. Obrigado, pastor. Isso mesmo, gente. É por causa da força do hábito, né? A gente tem a compreensão de que é isso, mas na hora que a gente fala pelo hábito, você acaba falando a pessoa manifestou. Mas são os espíritos imundos, isso mesmo. A gente está caminhando. Pro final. Meu Senhor amado, 9h52. Não. Não foi rápido? Quase do... não, hein? Fala aí, gente. Chegando até meia-noite. Por mim? Vamos falar. Por mim. Eu moro no Instagram dessa pessoa, sabe? Não, mas a gente precisa fazer o anúncio, né? Olha, precisamos. Que aula, viu, irmã Thalita? Que bom, gente. A irmã não gosta de ser chamada de pastora, né? Não, sou esposa de pastor. Irmã Thalita, esposa de pastor. Pastora, esposa do pastor. Que maravilha, viu, irmã Thalita? Olha que aula, que bate-papo, quanto esclarecimento, viu? Mas não acaba aqui, né, Pan? Não, O que a gente vai ter aí? Gostaria que falasse um pouquinho sobre essa novidade que vai ter aqui em novembro na igreja. Fazer um convite. A gente tem banner aqui para colocar? Tem produção? Não. Tá, escreve aqui para mim. Não Manda aqui pra tem. mim. Produção! Ô, produção!
A irmã vai falar, nós vamos escrever nos comentários. Isso aí. Né? Isso Escrever aí. no comentário da... Tá escrevendo bem. Vai. O pastor, né? Ninguém respondeu. Eu tive conversando com o pastor Miranda, né? Paz para ele, a sua esposa Vera também. Então a gente recebeu um convite de estar aqui ministrando, né, um seminário nessa área de libertação e batalha espiritual e intercessão, porque as coisas estão interligadas, né? Uhum. A gente vai falar um pouco, né, sobre isso, sobre intercessão e treinar, formar a equipe, trocar, né, as experiências, as dúvidas, e vamos ter aí um material para a gente poder ir seguindo. Mas a gente sabe que na hora o Espírito Santo vai conduzindo. Teoria e prática, né, irmã? Teoria e prática. Então, a princípio vão ser os dias 2, 16 e 30 de novembro. Maravilha. São 3 sábados, não é isso? Que maravilha. Isso. O horário ainda vai ser divulgado, a formação de intercessores para a batalha espiritual. Que bênção. Amém. Então, a gente vai 2, estar aí. 16 e 30. 2, 16 e 30. Não sei se vai ser aberto, a gente ainda vai ver, né? Se vai Estão ter definindo condições. os detalhes os finais, né? Só entrar em contato com a igreja, é isso? Com a secretaria da igreja. Secretaria da igreja, para Tá pegar bom. informação, para a gente estar aí junto, ministrando com vocês. Então Vai ser aqui na IBM, né? Igreja Eu já Batista tô aqui, já tô, Mundial. já tô Da aqui, já. Taquara. Vai ser Maravilha, viu? homem, é isso? Para mulher e para homem. Pros É. dois. Vai Eu e poder minha casa, participar. se Deus quiser, estaremos Bora. aqui. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Pegar fogo. 2, 16 e 30 de novembro. Isso aí. Mais conhecido como penúltimo mês do ano, ano. gente. Depois de novembro, vem dezembro. Para você guardar novembro. E ainda Dá um espaço por Isso. causa do seminário. Isso aí. Né? Isso aí. agenda. Uma agenda, agenda, mas é. com certeza a irmã, se Deus permitir, vai voltar. Mas É acho muito que assunto. também quem quiser, né, Sim. consumir e aprender um pouco mais, só Isso. seguir a irmã nas redes sociais, que tem conteúdo gratuito e também tem outros conteúdos lá, Isso. né? Tem Posso aqui falar? os endereços Inclusive. tem Isso, aqui acho que tem, né? das redes sociais. Consegue abrir? Vai consegue abrir? colocar? Vai aparecer Isso aí. pro pessoal. Deixa eu, Beleza. posso falar um pouquinho, então, sobre nosso Claro. trabalho, Tá né? bom. Fica à vontade, vontade. irmã. Isso. Eu já falo sobre libertação, né? Sobre esse tema há quase 10 anos. Mas diretamente, assim, na rede social, né? Fizeram 3 anos que eu faço lives. Então, a gente vai se aperfeiçoando, vem trazendo. Hoje, na minha bio, quando você entra lá, eu fiz imersões. A imersão é um tempo que eu separo para aprofundar num tema. Então, eu tenho um tema sobre a área da sexualidade, né? Tem um tema na área da cura interior e na área da finança. Tudo voltado para essa questão de espiritual, né? E também conscientização, não é só espiritual. Ali a gente conversa sobre tudo. E dentro dessa imersão, você vai encontrar um material de apoio que tem lá, uma apostila, e tem um mapeamento também, tanto na área da sexualidade, tem um mapeamento completo, tem um mapeamento de cura interior e também da finanças. Porque são áreas justamente que mais aflige quando a gente vai atender, né? Está permeando nessas áreas. Então, a gente fez essa imersão, tem lá, tem testemunho lá. Então, vale muito a pena que você quer conhecer mais, quer aprofundar. E também tem lá um link para você, se quiser fazer um atendimento, né? Um aconselhamento na área da libertação. Também faço aconselhamento. Aí tem que agendar. Pessoal, minha equipe me ajuda aí. Tem canal de membros? Não, tem que botar, né? O canal de membros lá. No YouTube, eu coloco minhas lives no YouTube, né? Thalita Mendonça. Também todas as lives eu vou colocando lá. Bom? Gente, é isso. Mais informações. Entra lá. Live segunda, quarta e sexta pela manhã. Aí, ó. Mentora de vida espiritual. Bem. E aí a gente faz toda sexta-feira, 7 horas da manhã, uma sala ao vivo, tá? No Google Meet. Aí ali eu interajo com as irmãs, ali eu ouço elas. Isso aí é meus stories. Essa aí foi de hoje. Foi de hoje. Essa Foi aula bom. de oração é muito bom, ó. Que maravilha. hein? Segue lá. Segue lá, gente. Não deixa de seguir, não, porque o conteúdo é dos céus. Acho que deu, Conteúdo de Deus. para entender assim bastante coisa. irmão, pra Tem alguns. muitas dúvidas ainda É. que vamos tirar ainda no próximo podcast. Amém. Mas Ou no aprendi nosso muito. seminário, né? Com Só certeza. seminário, pronto. Com No certeza. seminário a gente vem. E no seminário também a gente vai fazer práticas de oração, vai ter estudo de caso, a gente vai ir trabalhando assim, como é que a gente faria nessa situação, entendeu? Então você que trabalha em pequeno grupo, né? Você que trabalha como liderança, é sempre bom ter essas orientações. E vai estar aberto um canal, né, meu, para dando suporte aí de alguns meses, né, para poder tirar
dúvidas também. A gente já está acabando, né, irmão? Mas deixa eu só... É porque a gente não consegue ler todas as perguntas, irmãs. Vou só citar alguns irmãos que não conseguiram. A pastora Vera, um grande abraço, comentou aqui também. A Isabela Mendonça, a gente também não conseguiu ler. A Isabela... Gustavo é sempre o primeiro a fazer as perguntas, mas muita gente aqui agradecendo pela sua presença, dizendo que gostou e nós também gostamos. Na verdade, nós amamos a sua presença aqui. Amém. Amamos a sua família, viu? A família abençoada de Deus. E nós crescemos muito com a presença da irmã aqui. Amém. É um prazer muito grande ter a irmã aqui, viu? Eu fico feliz porque a igreja entendeu a urgência, entendeu a necessidade, porque as ovelhas precisam desse suporte, né? Precisa dessa atenção, porque é muito fácil a gente encher, e aí? Né? Suporte necessário na batalha espiritual também, grupos que estejam preparados com a intercessão, quando alguém chegar com uma demanda, né? E sabe que tem um grupo ali que pode, irmã, vai ali, procura aquele grupo, ela vai orar por você lá agora. E aí, se acontecer, digamos, uma manifestação, esse grupo sabe resolver e depois traz essa pessoa e fala assim, olha, vamos conversar, por que chegou a esse ponto, né? Então, vai ter todo esse trabalho para ajudar a tirar essa pessoa desse lugar. Então, isso é importante dentro do corpo de Cristo. Então, respeitar e entender que existem os departamentos, os ofícios importantes. E todos eles estão convergindo para o crescimento da igreja. Então, não tem melhor, não tem maior, mas todos são membros do corpo de Cristo. Então, alinhados ali, né? Tem o estudo, tem o evangelista, tem o ministério de oração, de intercessão, tem o pastor, que em conjunto essa igreja vai sendo edificada. E o cabeça é Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero só agradecer mais uma vez e dizer que quero agradecer também ao meu esposo, né? Tinha hoje um compromisso com meu filho, mas ele deve estar me assistindo agora. Dizer que ele também é o meu pastor, né? Ele que me pastoreia. E é difícil, né? Ó. Mas ele, graças a Deus, ele é firme e ele tem me ajudado muito, né? Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Amém. Você de casa, a gente quer agradecer a presença aí. Foi muito bom, né? Muito bom. Foi a troca de vocês, como o Clóvis falou, nem sempre a gente consegue ler todos, mas para quem está participando, para a gente, é muito importante ter essa interação de vocês. E foi um conteúdo de muito valor, de grande valor, e que todos vocês possam buscar ainda mais na rede social da Thalita, no aplicativo da igreja. E o nosso propósito é esse, né? Conseguir o programa de uma forma mais leve, a gente conseguir levar um pouco mais de conhecimento sobre o reino de Deus verdadeiramente. Então, muito obrigado por vocês, muito obrigada a toda a equipe que não aparece, mas sempre está aqui. Sim. E sempre participando para poder fazer funcionar da melhor forma possível. É um privilégio muito grande para a gente fazer parte de toda essa equipe. A gente está muito feliz com vocês e as batalhas acontecem, mas a gente não vai desistir, né? Vamos manter aí. Thalita, mais uma vez, muito obrigada. Estamos verdadeiramente muito felizes com a sua presença aqui. Eu amo muito isso. Ansiosos, né? Que a gente estava. Então, realmente te receber, saber agora do que vai ter esse seminário para a gente aprender um pouco mais. E quem sabe te receber aí também outra oportunidade aqui. A gente fica, de verdade, muito, muito feliz com a sua presença. Também agradeço, gente. Eu amo o que eu falo, porque quando você vive, é diferente, né? Sim. Como a gente costuma falar, sai pelos poros, né? É natural, né? Então, assim, eu falo disso constantemente. Aonde eu vou? Na faculdade, na fila do pão. Se deixar, eu tô ali fazendo esse trabalho. Então, porque é natural, né? A coisa vai surgindo, assim. Porque é algo que eu amo, porque eu vejo o poder que tem de transformação. Amém.